Obrigada por estares aqui connosco. Queremos perguntar, primeiro que tudo, como é que tens sentido com o teu álbum cá fora? Como é que tem sido o feedback? Fala-nos um bocadinho disso. Tem sido bastante positivo. Estou orgulhoso do álbum, estou contente com o que fiz. Um aninho e pouco, 2 anos em algumas malhas até de trabalho. Não foram 2 anos a trabalhar na mesma malha, mas desde a altura em que elas foram criadas. E sim, estou orgulhoso, ainda não estou milionário, mas vamos caminhar para lá. É isso. Tu, antes deste álbum, com uma listening party na Musa da Bica, como é que foi a noite? O que é que podes contar um bocadinho para quem não esteve? Portanto, para quem não esteve, foi um convívio engraçado. Houve brindes, houve conversa. A parte que eu destaco não tão boa foi a audição do álbum, porque eu tive com o limitador sempre a bater no pico, ou seja, ele baixava-me o som gradualmente, música a música. Por isso, a experiência auditiva não foi 10-10. O convívio foi 10-10. E deu para ver as letras, deu para agradecer às pessoas envolvidas no álbum e foi mais um festejo do que uma listening party propriamente dita. E foi por isso que eu também, quando partilhei o vídeo dessa listening party, eu disse que ouvimos o álbum em segredo, porque ouvimos algumas faixas baixinho. Mas foi fixe. Deu para confraternizar, digamos assim. Yeah. Boa. Então, e agora vamos desvendar ainda mais segredos, música a música, para nos falares um bocadinho do que é que foi todo este processo. Na tua primeira música do álbum, que é o Só Me Segue, tu dizes: nunca deu para prever um passo meu, nunca aqui fiz. Tu há 11 anos estavas a lançar o Surrealismo XPTO e agora o Nada Temos a Perder, e realmente conseguimos ouvir aqui sonoridades bastante diferentes do que o que estávamos habituados. Como é que começou todo este processo, mesmo com o que dizes aqui, que não deu para prever o que fizeste neste projeto? Como é que começou o processo deste projeto em si? Sim. Foi uma procura gigante. Eu nunca deixei de fazer música. Eu lançava coisas e não parava de fazer música após lançar. Ou seja, isso tudo foi uma descoberta gradual. Posso dizer que surgiram 30 e muitas músicas. Eu, ao início tinha uma ideia de fazer o álbum com 22 faixas, até que depois percebi, ok, estas aqui se calhar não são assim tão influentes e já há aqui tipo um bocado desta música noutra música qualquer. Então foi 1 ano e meio investido na procura do som e do conceito do álbum e dos visuais. Posso dizer que foi 1 ano e meio investido com o foco todo lá. E foi experimentar coisas como faço sempre, foi fazer os beats e ver que pockets é que eu posso usar. E aí foi isso. A Bruna mencionou o Surrealismo XPTO e é mesmo desde lá até agora, seja na forma como pões as tuas sonoridades ou do que experimentas, é sempre muito diferente do que estamos acostumados a ouvir aqui na indústria. Tu sentes que esta mudança constante já é um marco da tua personalidade? Eu acho que está no nome, né? Estou sempre ali porque não estou aqui. E no próximo álbum não vou estar onde estou neste, certamente. Acho que mais do que o marco é tipo aquilo que me dá o drive e o que eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de descobrir, gosto de fazer música e quando estou muito tempo com a mesma sonoridade, canso-me a mim mesmo e tira-me a vontade de fazer música. Ou seja, quando quero fazer música eu já estou à procura de outra coisa, digamos assim. E sim, há 11 anos atrás surgiu uma coisa que se calhar não vinha tanto de mim, porque o input inicial era dado pelo produtor. Hoje, este álbum foi o input inicial dado por mim e o final também. Ou seja, este poderá ter ainda mais identidade minha de hoje do que o meu primeiro projeto, que era uma simbiose com outra pessoa. A segunda faixa do projeto é a Vaisonte. Aqui o Bruno também já dá um toque na produção. Eu queria tocar no nome dele, porque é um nome bastante recorrente no teu trabalho. O que é que te prende à sonoridade dele? É a maneira como ele pensa o espaço que as coisas ocupam. Como é que eu ia explicar? Ele tem uma noção muito boa de o que é que o kick e o baixo estão a fazer nesta música e que instrumento é que falta
pôr aqui para preencher este espaço que está vazio na música. E eu, neste álbum, grande parte da produção dele foi pós-produção, ou seja, eu já vinha com a malha, com a composição da malha, e ele arrumava, mas dava-me a arrumar a casa, ou seja, distribuía os sons pelos canos, e eu acho que esse é um dos principais motivos de eu trabalhar com ele, é que ele consegue esquematizar a música e dizer, oh, estás a ocupar muito aqui este sítio, com este piano vamos tirar X frequência disto, para isto ficar mais leve aqui, e ficar mais nos agudos ou mais nos médios. Eu acho que é essa maneira e essa sensibilidade com as frequências mesmo que ele tem, que é um dos principais motivos de eu gostar de trabalhar com ele, é que ele é muito metódico e pragmático nas decisões, e isso ajuda-me, porque eu às vezes fico perdido na maionese e isso não ajuda. Yeah. E nesta faixa, no Vais Onde, também foi o primeiro que tu lançaste, e com este álbum tu foste introduzindo os visuais que estavas a falar ao início no YouTube. Como é que foi trabalhar nessa parte visual, essa parte criativa? É importante para ti? É importante para mim, sempre foi importante para mim, só que a minha paciência é muito curta, e quando há muitos entraves para fazer uma coisa acontecer, eu tendo a, eu vou descomplicar, isto vai assim e está fixe. E muito por culpa da Jura, foi o projeto em que eu investi mais tempo nisso e disse, não, estás a investir neste projeto, estás a investir em ti, leva tempo a fazer as coisas, vamos fazer as coisas bem. E então, pronto, foi pensar o conceito visual de todos os vídeos, o fio condutor que também está no álbum, que é o nada temos, nada temos a perder. Todos os vídeos têm essa moral da história. E foi não descurar aí, encontrar as pessoas certas, o Ruben, o Henrique, o Theo, a Juca, e fizemos acontecer. Foi pensar no conceito, no papel com a Juca e chamar as pessoas e fazer acontecer. Aconteceu numa semana. Nós gravámos os 16 vídeos numa semana. Yeah. Foi mesmo um tempo recorde, que é para não, para não se perder. Mas... Foi difícil arranjar um calendário em que todos pudessem estar presentes, e eu tive de tirar dias do meu trabalho para... fomos todos para um sítio, para uma casa, e numa semana fechámos os 16 vídeos. Ajuda a não serem muito longos, serem curtas. Exatamente, são só mais visualizers em algumas coisas. Já agora, qual é que foi o teu favorito de gravar? Não sei se já saiu também. Ainda não saiu o meu favorito de gravar. A primeira temporada acabou hoje, lancei hoje o último da primeira temporada. A segunda começa em janeiro. E posso dizer que a segunda temporada é a que eu mais gosto, em larga escala. Não quero dar spoilers, mas há umas... E a segunda temporada vai sair quando? Já tens previsto? Idealmente, primeira semana de janeiro, tenciono já estar a lançar o primeiro episódio, digamos assim. Ok, então ficamos. E sentes que, ou seja, tens os temas do álbum, tu trazes estas narrativas para o formato visual, ajudam a compreender também depois as faixas? Eu acho que sim e espero que sim. Não é propriamente os vídeos em si não estão necessariamente nas rimas em si, é mais o propósito de eu ter feito aquela música, se calhar ou o álbum, na verdade. Se calhar dá para perceber um bocado a energia da coisa. Mas há sempre um easter eggzinho, aparecer aqui e ali, coisas que vão ser justificadas mais tarde noutros episódios, que já estão aqui nestes primeiros 6 que foram lançados. Mas sim, eu acho que não necessariamente justificar as faixas, mas justificar o álbum e perceber melhor o que é o álbum em si. Acho que dá para perceber. You get the picture totalmente quando os visuais e o brinde do prato, ninguém percebia porquê, depois sai o vídeo dos tiros e hoje sai o vídeo de eu fazer o prato e tudo vai-se justificando assim mesmo, eu acho que é. A tua terceira faixa de projeto, vou confessar que é a minha favorita, que é a Jura de Amor. Obviamente, uma das faixas do álbum dedicada à Jura. E é muito giro, porque tanto no trabalho dela como no teu vê-se mesmo a influência que vocês têm um no outro. Eu queria te perguntar também, eu lembro-me de ter visto esta música no Insta Story há cerca de 1 ano e meio, portanto já lá vai o tempo. Há quanto tempo é que tens as malhas na gaveta? Quanto tempo é que demorou aqui o processo de criação do Nada Temos, Nada Temos a Perder?
É isso, eu diria que a primeira faixa sai logo a seguir ao... sai-me... Criei a primeira faixa, foi a Queda Livre até. E foi... Se não foi uma semana depois de fechar o balanço, foi 2. Acabámos o balanço e criámos aquela faixa. Depois fomos de férias, fomos de festejar e lançámos o balanço. E aquilo ficou ali a marinar. Essa foi a primeira. Diria que em dezembro de 2023 comecei a cavar o álbum. E isto deve ter, a Jura de Amor deve ter surgido em fevereiro, janeiro. Não me lembro muito bem quando é que foi o timing disso. E fiquei tão entusiasmado que tipo, quis mostrar um bocadinho da música e teve a marinar este tempo todo. Assim como a Queda Livre. Assim como tudo o que fui fazendo, resisti àquela tusa de mostrar pequenos trechos das músicas. E ainda bem que o fiz, porque havia umas que eu estava muito entusiasmado que acabaram por não entrar sequer no álbum. Então, Por acaso, gostava de perguntar sobre isso, que é, tu não sentes que às vezes ter as malhas tanto tempo na gaveta depois dificulta elas saírem, porque pensas, não, que isso calhar já não estava tão... já não faz tanto sentido, ou já não curto tanto como é que está a soar. Achas que lidas bem com essa cena do tempo? o tempo até é um... No final do dia eu faço isto para mim, lógico que faço isto para outras pessoas, mas eu faço isto para mim. E o tempo é um bom termómetro, um bom barómetro para perceber se esta música para mim faz sentido sair ou não. Que eu faço alguma música, então eu fecho uma malha hoje, nos próximos 3 dias eu vou ouvir aquilo incessantemente. E depois preciso descansar daquilo uma beca e voltar dali 2 semanas. E normalmente as músicas que resistem a este tempo são aquelas que eu lanço. O Chave, que é engraçado, também foi feito pouco tempo depois do Queda Livre, só que só tinha um verso. E eu esqueci-me que essa malha existia. E eu estava já na seleção das músicas do álbum, tinha muita malha feita e estava naquela ideia. Vão ser 22. E eu encontro ali um beat com o nome Guaraná. O que é isto? Guaraná, abre aquilo e é o Chave. E eu ouvi aquilo e disse, como é que eu me esqueci disto? E ela, eu curto bem disso, não sei o quê. E no dia gravou-se o verso dela em casa e a malha entrou instantaneamente no álbum. E esse teste do tempo às vezes até serve para isso. Tu já nem te lembras que aquilo existe, ouves aquilo e ficas, o que é isto? Essas sabem especialmente bem. Porque tu não ouviste aquilo incessantemente. Porque eu não me lembrava de ter feito aquilo, sequer. Estava em mim, claro, mas não me lembrava de ter feito esta música. Foi no meio de tanta música que estava a ser feita naquela altura que eu nem me lembrava disto. Depois do Jura de Amor, há A Céu Sabe, que é das minhas favoritas. Okay. E há aqui um verso, vários muito bonitos. Tu fazes o que fazes e o que sabes é sempre ser melhor. Portanto, vemos também aqui um lado de muitas músicas de amor, um lado apaixonado. É para ti fácil escrever sobre este amor que vives e que tens? É. No início da minha carreira não era fácil falar de amor. Agora é muito fácil, sabe-se lá porquê, né? Mas as músicas só surgiram e muitas das músicas que foram eliminadas deste álbum era muito por isso. É que tipo, já estava quase Eram só músicas, declarações de amor atrás de declarações de amor. Eu disse, não, isto já está no álbum, calma, vamos dosear aqui uma beca. Mas é um sinal positivo, não é? É um ótimo sinal e é muito fácil escrever sobre amor. Aliás, para mim é mais fácil escrever sobre amor do que falar sobre amor. É ambíguo, mas é verdade. Eu lido melhor com uma batida do que num discurso direto, tipo, tentar... Consigo ser mais lamechas nas músicas do que sou na vida real. Mas depois acabas por dizer o que queres pela música e nós até quando estávamos a ouvir o álbum, eu estava a comentar que as pessoas normalmente, às vezes os artistas dizem que é fácil escrever quando estás de coração partido, mas neste caso até é refrescante ouvir coisas tão positivas sobre uma relação com alguém ou a forma como é que isso também, ao longo do álbum, percebemos como é que mudou também a tua vida, até como estás a tocar um pouco como artista, e é mesmo uma lefada de ar fresco isso e está a dizer quem nos dera ter um álbum quase dedicado dedicado a nós com estas músicas. A tua próxima música vem efetivamente com a Jura, a Chave. Quando vocês gravam juntos, como é que é o processo de criação? É algo que flui de uma forma super natural? Há mais divisões? Como é que funciona? Tendo vocês tanto impacto no trabalho um do outro, quando chegam os dois para uma malha, como é que é? Pá,
eu sou muito mais aberto à opinião alheia, à opinião dela, do que ela, à minha opinião. Como é que eu tenho de explicar isto? Tipo, eu estou a fazer uma música, eu fecho o meu verso, e ele diz-me, cá fiz aqui uma harmonia. E eu, ficava, deixa lá ver, pronto. E eu, antes, dizia, não ficava nada, isto está fixe, eu é que sei. Depois o input dela foi sendo valioso, e eu fui ouvindo e fui testando coisas. Já ela, ela começa uma música neste dia, tipo, hoje é segunda-feira, ela começa o verso na segunda-feira, grava o verso na segunda-feira e tem que acabar a sessão com a música feita. E não há qualquer input, não há a possibilidade sequer de haver, tipo, olha, ficava fixe tu dizer, cala, isto é meu, já tiveste a tua parte, já te divertiste, agora deixa-me divertir. Não há qualquer... Há divisões, aí há divisões. Se estivermos a criar uma música para ela, claro que ela também tem muita mão na produção, diz, eu não gosto disso, faz isto mais assim, mais assado, imita, faz um som com a boca que eu depois vou ter de conseguir transmiti-lo no instrumental, mas pode-se dizer que eu não tenho mesmo possibilidade sequer de intervir no que ela faz. Ela tem possibilidade de intervir no que eu faço. Yeah. São essas as divisões. Eu não toco na xixa, ela toca na xixa. É isso. Acha-te isso, eu dei um show. É a tua próxima música. Sentes-te mais livre, desprendido, comparadamente ao que eras antes? Das amarras que tinhas. Yeah. Muito por tentativa em erro e testar e gostar de ouvir o que vai surgindo. Não sinto que estava preso por incapacidade, eu estava preso por querer mesmo, era obcecado com aquela sonoridade e queria mesmo explorar aquilo em todos os sentidos e acho que o fiz, para mim. Então, eu próprio não estava a olhar para estas hipóteses. Não foi uma questão de sentir que não o podia fazer, eu só nem olhava para aí. E há 11 anos atrás eu nunca pensaria que ia fazer este álbum que fiz hoje. Sabia que não ia estar a fazer a mesma coisa, mas não sabia que ia sair este álbum que saiu hoje. Tu no visual desse som estás a disparar para a lua e ela aumenta. Isso é uma referência ao GTA 3? GTA, Vice City e San Andreas. Yeah. Ok. Eu já disse isso assim ao GTA, se eu acredito em ti, podes perguntar por essa parte. Foi a referência, marcou a minha infância e essa cena aponta para a lua. A ambição é apontar para a lua e tu nunca tens... É mau sinal quando a ambição para de crescer. É tipo, tanto a referência visual foi o GTA como o que eu queria fazer desse vídeo era essa tal metáfora, aponta para a lua, arrisca, nada temas, whatever. Yeah. Depois vem Só Tu Dás. Vou-te citar. Vejo o sol, vejo em ti o mundo, foste quem veio virar tudo. Sei que isto não é bem ser suposto ser tudo sobre a Jura, mas vê-se que há algo mesmo que brilha entre vocês, ainda mais com a facilidade que vocês têm em trazer estes temas para o vosso trabalho. Qual é que é a reação dela quando ela ouve uma música tua e vê que aquilo está direcionado para ela? Já houve várias reações. À partida fica contente, é um bom sinal. Já chorou, já disse, foda-se, és do caralho. Já disse muitos bips nesta entrevista, mas sim. É sempre positiva, felizmente até hoje foi sempre positiva. Não foi tipo eu declarar-me numa música e dizer, anda merda. Ainda não aconteceu. Mas ela era menina para fazer. Se ela não curtir, eu sei que não é uma palmadinha nas costas. Que eu já fiz música em que ela disse, não. E eu tipo, tinha de lidar com essa situação, que é sempre chato quando alguém com que tu estás não curte a tua música, de uma música específica. Músicas saíram, outras não saíram. Não é a opinião dela que faz tipo, está pronto para sair, mas claro que quero que ela goste de tudo o que eu faço, não é? Mas sim, quando as músicas são direcionadas para ela, normalmente dá bom resultado. Acho que isso também é um cheat code, sim. A próxima faixa chama-se Conforto e tu tens um verso que é Vida é canção, está a compor-se. Em que momento é que sentiste que estavas no caminho certo, que as coisas estavam a compor? Quando deixei de estar tão... com esta coisa do, que chatice, agora tenho de ir fazer isto, que chatice. Tudo era um frete. Tipo, eu já estava numa fase da minha vida que tudo era um frete. Eu queria era trabalhar, sair do trabalho e ir para o estúdio, e se pudesse só ficar no estúdio, era agora ter de ir passear, mano. O que é isto, luz solar? E quando eu estive nesta fase, quando comecei a perceber, luz solar, fixe, bacana, aí
comecei a perceber que as coisas estavam a compor, porque não faz sentido de outra maneira. Tipo, não faz sentido tu começares o teu dia, acordas e estás tipo, mano, começou agora o dia, tipo, não é suposto que já estás farto do teu dia. Então, acho que foi aí, esta manifestação física começou a não estar presente, aí eu percebi, isto está-se a compor. Acho que é para aqui que tu queres ir. Diria que é isso, A próxima é Panseio. Nós vamos mencionar-te muitas vezes e citar as tuas músicas, mas acho que faz parte. Tenho um estúdio no Gimbo, caneta uma gimbal e é diretor que eu vivo. Aqui, já disseste também, vê-se claramente a facilidade que tu tens de deixar as coisas na letra. E também, eu queria te perguntar, que outras formas de arte é que tu procuras ou que te sentes confortável, que é que se calhar não transpôs tanto para o público que usas para te exprimir? Pá, na verdade, eu só uso a música. Eu gosto da ideia de desenhar, mas canso-me rapidamente e só 1 em 10 é que avanço nessa busca ou acabo as coisas. Senão começo e isto fica uma merda. Acabo por desistir da coisa. Tipo, acho que é mesmo só musicalmente que eu me expresso e passo mais tempo a fazer. Não testo outras coisas. E mesmo nesta parte do processo, também estavas a dizer que no teu primeiro projeto que tinha sido uma simbiose e aqui também estiveste na parte da produção. O que é que tu sentes primeiro por norma? É mais o beat? É a letra? Como é que funciona essa parte? Pá, eu nunca começo uma letra sem ter um beat. Eu não sei que há pessoas que funcionam ao contrário, mas eu preciso ter um estímulo inicial para escrever. Não vou musicar um texto. Eu preciso ter uma cadência na cabeça para a coisa acontecer. Por isso diria que o beat é preciso. É o meu primeiro foco e o que eu tento primeiro arrancar. Não tem de estar desenvolvido, pode ser só uma progressão com um kick e um snare, mas tem de existir um input musical para eu escrever. Tanto que eu não me via a escrever um livro. Eu escrevo música, um livro não... Sim, tem a parte sempre do beat associada, não é? Não é só no escrever de partilha. E na tua próxima música, que é Mira, e até estávamos aqui há bocadinho a falar do foco e tudo, que tu tens a frase que é ainda bem que ainda sou quem mira tem. Sempre tiveste em mente este caminho, este teu objetivo e foco na música, sempre foi uma coisa que tu ambicionaste antes de começares tudo? Não, na verdade não é o foco não é por escolha. Como é que eu tenho de dizer isto? Eu só faço isto porque é clichê, mas eu preciso de fazer isto. Eu não jogo consola, a minha maneira de me entreter é ir para a frente do computador, ir para a frente do piano e fazer coisas. E às vezes há situações em que sinto que preciso de fazer uma música para canalizar qualquer coisa que está aqui. Então não é uma escolha, não é consciente isto, vou agora fazer música porque isto vai-me dar X, vai-me dar Y. Não, é mesmo, eu preciso de fazer música. Não, lá está, não é uma opção. Não é uma opção, eu só vou fazer. Ou seja, eu comecei a fazer por curiosidade e depois percebia dopamina e o que é que eu recebia daquilo e agora só preciso de o fazer. É por aí. Sim, foi um processo de descoberta. Porque mesmo aqui ainda nesta, tu tens outros versos que é vida sem ambição é vida aquém, ir além do que são é ser refém da pressão que sempre vem a crescer nesse rebanho. Esta busca que tu tens em sair do banal e do que estamos sempre a ver, vem com alguma pressão, vem com essa pressão do fazer diferente? O que é que quiseste dizer aqui da parte do a crescer no rebanho e não querer ser por aí? Pá, tópico sensível, mas sim, eu não quero estar a fazer o que toda a gente está a fazer. Não estou a dizer que toda a gente está a fazer a mesma coisa, mas há muita gente a fazer a mesma coisa e isso cansa um bocado. Eu como ouvinte, eu gosto de descobrir coisas novas, eu gosto de ouvir coisas novas, eu canso-me de ouvir as mesmas músicas. Então, quando vários artistas fazem a mesma música,
começa a ser difícil, ou seja, e começa-se a criar um rebanho, tipo, que pronto, é válido e há espaço para tudo, só não me apetece estar a soar ao meu vizinho e isso é uma coisa que sempre me deu uma alergia. Que foi, mal eu estou a começar uma música e há a possibilidade disto lembrar o que quer que seja, aquilo vai riscado. Ou uma ideia, até tivemos ideias visuais que depois acabaram por sair coisas de outras pessoas que tinham um bocadinho do que aquilo poderia ser e eu anulei isso por completo. O primeiro deles todos, por acaso, surgiu uma cena na internet no mesmo spot e só foi tarde demais para eu boicotar a ideia, porque senão eu tinha boicotado a ideia. Já estava tudo tudo gravado. editado, gravado, Exato. tipo, pá, ok, não vou boicotar esta também. Mas sim, eu tenho alergia ao igual e ao genérico. Tenho mesmo uma alergia, não consigo. E como só faço o que ouço, à partida não vamos lá cair, porque eu quero ouvir o que faço, primeiramente, e canso-me facilmente. Não quer dizer que não haja música excelente dentro das fórmulas X e Y, e vai haver sempre. Só não sou o gajo dessa fórmula, digamos assim. Perguntar mesmo nisso, nesse teu processo, onde é que tu então vais buscar, porque acredito também que consumas música, onde é que vais buscar essa inspiração? Até, tipo, ok, para te inspirares também, onde é que vais buscar isso? Pá, eu sou o gajo que vai ao radar de novidades, vai às descobertas da semana, vai ao New Music Daily. Eu confio no meu algoritmo. Antes Já está não bem existia. treinado. Antes não existia tanto isto, era navegar no YouTube até não poderes mais. Antes pré-Spotify, mais SoundCloud e YouTube. E sempre quis ouvir boa música porque gosto de ouvir música. Fazer vem depois e nós somos uma esponja. E eu ouço muita música semanalmente e tenho a certeza que toda essa música tem impacto na música que faço. O ano passado ouvi muito, se calhar, by Alexander e Wesley Joseph, e no final não consigo perceber o impacto que eles tiveram em mim, mas eu tenho a certeza que há alguma coisa deles neste álbum, porque nem que seja da maneira como eu vi isto. Mas sei que ouço muita coisa semanalmente. As viagens para o trabalho é certinho, não dá para ir sem fones. E isso tem impacto na música e no meu mood e em como eu vivo, basicamente. Yeah. A tua próxima música é A Saudade é Casa. Queria que me visse a conseguir. Consegui. O que é que tu gostavas que te visse conseguir? O meu pai. Tema sensível, sim. Mas sim, essa música é para o meu pai. Primeira vez que faço alguma coisa que toque sequer nas proximidades desse tema. Yeah. Bruno há bocado falou na cena de às vezes quem está menos apaixonado é o que melhor escreve sobre amor. Tu é o contrário. Tu tens facilidade. Esta música já é muito diferente de todo o resto do álbum. Tens facilidade em deixar isto na caneta? Não. E a quinta vez que eu tentei fazer uma música, dedicar uma música ao meu pai, durante estes anos todos, e sempre achei que ficasse tipo, muito aquém daquilo que eu poderia fazer. E foi difícil escrever o segundo verso, foi difícil em escrever, não por não encontrar, mas é porque aquilo escreveu-se sozinho e tipo, depois li aquilo e parti-me todo. E às vezes ainda ouço essa música e parto-me todo. Mas foi fácil de fazer, foi difícil de lidar com a feitura dessa música, mas saiu muito facilmente. Olha, a música é linda. Pois é. Gostamos imenso. E como também dizes, é uma forma de que tens de canalizar as coisas, não é? Os sentimentos e tudo. Portanto, parabéns também por teres feito isso. O outro tema é o Queda Livre, que, como disseste, foi o primeiro a primeira música que foi feita. E mais uma vez, citando-te, se não houver pergunta, essa lição não vem. Verdade em si é pura purga e vem colcheia. Eu carreguei a dúvida no colo cheio. Esta parte do carregar a dúvida, em que momento é que te questionaste mais e onde é que foi o ponto de viragem? Ou se houve mesmo esse questionamento ao longo do teu tempo na música, neste álbum? Tipo, neste álbum não houve. Neste álbum já estava
considero que já estou bem resolvido em relação a esses assuntos. Mas houve ali uma semi-falácia quando as coisas começaram a correr um bocadinho melhor, que isto iria ser um mar de rosas e as coisas iriam virar de alguma maneira. Isso bateu-me para aí em 2000 e... Foi pré-pandemia, 2019, 2020, que eu tipo, tirei a maquilhagem da situação ou tirei a máscara dessa falácia que as coisas iriam virar. Acho que foi aí que havia a dúvida. Aí houve a dúvida, tipo, será que isto dá mesmo para fazer com esse sucesso e esse dinheiro e esse feedback constante? E foi aí havia a dúvida, mas rapidamente se confirmou e foi negada, digamos assim. Ou seja, eu desde pandemia que posso dizer que o que eu faço na música não há qualquer... Não tenho dúvidas, até porque eu não faço para terceiros e eu ao ouvir a minha música percebo se isto me bate, se isto não me bate. Se isto não me bate, não vai. Se isto bate, não há grande dúvida hoje em dia. Nem havia sobre o possível sucesso, ou o que é o sucesso também, mas... Assim, como é que se mede, não é? Yeah. Também, Mas havia essa dúvida no início, quando começaram os números a crescer um bocadinho mais, e tu, é agora, é o trampolim. Yeah. A tua próxima música é Dom. Tudo o que eu tenho vem de mim e do Dom. Diz-se muitas vezes que às vezes o que fazemos é 50% de sorte, se calhar 50% de trabalho nosso. Tu parece, pelo menos, que aprendeste cedo a viver só com esses 50% do Dom. Achas que sim? Mais ou menos. Ou seja, as primeiras músicas que fiz, se fosse assim, tipo, aquilo soava e não soava de todo, estás a ver? Ou seja, eu acho que é mesmo... Não sei se é esses os números, mas é preciso trabalho. É preciso trabalho, definitivamente. Só Dom, para mim, claramente não chega. São muitas horas em estúdio, não só para este álbum. Tipo, a minha vida inteira são sair do trabalho e ir para o estúdio, sair do estúdio e ir para o trabalho. É mesmo muitas horas. Tal teoria das 10 mil horas. Eu acho que o trabalho dá muito mais frutos do que um dom. Mas é o meu take em relação a isso. Eu estava aí por aqui porque tu no visual tens aquela cena de bebes uma água com uma espécie de moeda efervescente e sabe-te mal. E essa moeda podia vir representar esse outro lado da sorte, entre aspas. A sorte aí está representada de uma maneira um bocado irónica, que é... há um género de um cara ou croa e há o corte para cair dentro do copo. E aquilo funciona meio como uma aspirina. E é essa ilusão de que o dinheiro tira as dores de cabeça e nem sempre é assim. Nem sempre é assim que funciona. O que eu estava à procura com esse vídeo era mais essa questão do dinheiro resolver todos os problemas. E isso nem sempre é verdade. Mas pronto, nada temam, há de dar certo, whatever. Mas é por aí. É por aí, é. Na próxima faixa, que é o Papão, e até quando estávamos a ouvir, parece que assim, foi para uma vibe mais eletrónica, assim, um pop eletrónico, foi o que estávamos a ouvir. E nesta faixa tu dizes exatamente quando amar a cena era ser o que não sou ao outro, que é o que tu procuras sempre neste teu projeto. E além de que tu ouves música semanalmente, e onde vais buscar inspiração a outras coisas, sem ser na música? Pá, eu consumo muita série e vejo muito filme. Certamente também tem impacto numa punchline, nas palavras, numa maneira de pensar um tema. Sim, tenho a certeza. Acho que o que eu consumo mais é música e séries. E depois vêm os filmes. Mas tenho a certeza que tem impacto e a vida, né? Tipo, é clichê, mas é verdade. Tipo, todas estas frustrações e as coisas boas da vida inspiram-me a criar, porque eu preciso de o fazer para esclarecer mais ou menos e arrumar a minha cabeça, digamos assim. E aqui no Papão, quando estávamos a ouvir também eu senti que era uma vibe um bocadinho diferente. Vocês vinhas assim num sítio mais fresco, e aqui o Papão
Fala um bocado da letra também, o que é isto, o papão? Então, isto é um bip, foda-se indústria, estás a ver? Isto é basicamente tipo, eu não vejo na indústria uma ameaça, se calhar antigamente via por esse. Tu início começas, achas que o mundo, eu vou falar da minha experiência, comecei, achava que o mundo estava contra mim e que isto era um boicote geral e então andava a disparar para todos os lados, depois percebi o que é que estás para aqui a fazer, ninguém quer sequer saber de ti, quanto mais estar contra ti. E depois viemos a um sítio em, pá, essas pessoas já me começam a compreender um bocadinho, depois tu tentas de alguma maneira fazer parte da indústria e percebes que isto é uma grande fantochada, estás a ver? Então é por aí, para lá papão, com esse show todo, eu não vejo em ti uma ameaça. E depois fala de trabalho, agora não me lembro do terceiro verso, mas tem a ver com se é para ser então, vê se metes a mão na massa, para que é que vais ser calão se o motivo é ter a taça? Ou seja, porque é que a malta é galardoada e ainda bem que é festejada e está-se bem, mas há coisas que são tão fucking boring e são tão calonas e tipo, as coisas continuam a funcionar e há essa ideia de que por aqui é que é o caminho e tipo, mano, eu caguei para esse monstro, estás a ver? A tuga está-me a caber neste bolso, tipo, sempre teve e sempre vai estar. Tipo, quando tu sabes o que és, não há. Agora vou aparecer aqui, estou a ter aqui um rant tipo Kanye West, mas quando tu sabes o que és, não há floreado ao papo que te faça desacreditar na tua visão. Por mais que ela resulte ou não, mas é a tua visão. E acho que a arte tem a ver com a tua visão. Tem de ter a ver com a tua visão. Tu estavas a dizer que no início não vias isso assim. Quando é que houve o clique? O clique de que o mundo não está contra mim. Quando de repente ouço as minhas músicas e penso, mano, tu estás muito chateado com o quê? Tu estás chateado com o quê? Tipo, não há propriamente ninguém a dar-te call-out. Não há. As pessoas só não estão a ouvir ou as pessoas estão a ouvir. Isto está contigo, não está com o mundo. Estás a ver? Eu tinha essa ideia de, eu quero ser considerado o número um, o gajo com as barras mais fedidas e não sei o quê. E essa procura é só ingrata e acaba. E no caminho tu pensas que há inimigos, mas não. Tipo, é falso. Não há. Quer dizer, poderá haver pessoas que o têm, mas não, no meu caso, tipo, era só um Little Man Syndrome da minha cabeça. Era tipo, o mundo está contra mim e quando eu percebi que ele não estava, se calhar foi a seguir a lançar a lista de reprodução por Colónia Calúnia. Aí ainda tinha uma resta e um pingo e depois fui ouvir esse álbum e pensei, mano, tu estás aqui, o que tu estás a fazer está tipo, para com isso, mano. Ninguém te quer mal, tipo, segue só a tua life e yeah. Acho que foi aí 2018, 2019. Yeah. Já chegar aqui ao fim do álbum, tens a 10, com o Airlander, como é que surge a colaboração? Bem, eu ouvi o Airlander a primeira vez, há uns anos atrás, com o Quem Diria, ou Quem Diria, whatever, e fiquei mesmo tipo, não, isto é fresco, isto é arte, quero ouvir mais desta pessoa, quero perceber o que é esta pessoa, e mandei-lhe mensagem e disse, mano, eu tenho que fazer um som contigo um dia. Ele disse, mano, eu tenho que fazer um som contigo um dia. Passaram anos e não aconteceu. Até que surgiu, estava a fazer este beat e pensei, este é o beat para o gajo. Mandei-lhe e ele, no dia, mandou-me a ponte e o refrão e eu fiquei tipo, está feito. Vi o gajo ao vivo, depois de fazermos esse som, fiquei tipo, mano, que monstro do caraças. O gajo é mesmo uma estrela. E estou muito contente por tê-lo no álbum e essa colaboração já estava há muito tempo na minha cabeça para fazer. Tanto que eu, no Brilhantes, já tinha mencionado ele, dizia que era uma colaboração que tinha de fazer e esse feat eu acho que ainda não tinha acontecido, ainda não tinha chegado a essa música. Depois foi mesmo ao visto e pensaste, é mesmo agora que vai acontecer, vai ser com ele. Temos agora a Complô e tu dizes, se a vida é uma cena que fazes, aquilo que fazes é trazer à minha pedaços de bom bocado. Que pedaços são esses? Que pedaços de bom bocado é que diria que era para a Jura também? Sim, é. E o que é que ela te traz? Traz-me amor, traz-me paz, traz-me conforto, traz-me certezas
eu sou uma pessoa que, embora pareça que sou tipo focado máximo, eu perco-me muitas vezes na maionese. E ela é tipo uma bússola nesse sentido. Ela organiza a minha cabeça e dá-me amor, basicamente. Que toda a gente devia receber. Yeah. Nada temos a perder. É a última faixa e é a faixa que intitula O Projeto. Era isto que tu dirias ao Hélder do passado? Pergunta tricky, porque o Hélder do passado, mesmo do passado, início de carreira de ela ali, o que quer que se possa chamar, ele achava mesmo que não tinha nada a perder, mas até demais, estás a ver? Ele dava tiros no escuro e tinha uma fita métrica a medir-se e a comparar-se com toda a gente. E se calhar eu não dizia isso ao Hélder do passado só para não dar ainda mais boost nessa veia. Mas diria que ao de 2020, diria isso, certamente. Porque aí foi quando eu amancei, digamos assim. Não é que eu precisasse de um empurrão, mas houve ali um tempo ou outro que eu pensei, porque é que eu estou a fazer isto? Tipo, isto é worthless, posso só fazer as músicas e canalizar isto e ouvir as músicas. E a esse Hélder sim fazia bem ouvir o Nada Temos, Nada Temos a Perder, continua a lançar e aqui estamos hoje, basicamente. E foi esse mesmo o drive que tiveste para este álbum, não é? Yeah, Eu gosto disto, bora testar, bora fazer. Bora torrar todo o dinheiro que tu tens neste álbum, nada temas, mano, tira os últimos 2 euros e vamos. É isso. É engraçado que este álbum é meta nesse sentido, que é, não é só o fio condutor do álbum e o conceito de nada temas, mano, vai, yes we can, Obama. Não é só isso, tipo, o álbum, a feitura do álbum em si foi mesmo feita, foi mesmo conseguida assim, foi tipo, manda de cabeça, tipo, com os meios que tens e que não tens e vais fazer isto acontecer a bem ou a mal, independentemente do final. Então, acho que o álbum é um full circle completo, desde a intenção do álbum, a como foi feito, aos visuais, à música, aos brindes, whatever. Tudo está explicado no álbum, tudo faz sentido no álbum. E é o primeiro trabalho que eu tenho que dei mesmo full on em tudo. Tipo, antes era fazer música e on to the next one, vamos fazer mais música, que eu gostei dessa parte. E percebi que gosto da outra parte também, embora não goste tanto como fazer música, mas sim, tipo, sinto que este álbum é o core o título está em tudo. Acho que é isso. Hélder, obrigado. Obrigado, eu. Está feito? Obrigada, está feito.